Antes de mais nada, eu acho importante eu falar um pouco sobre como foi o meu relacionamento com esse tema, como é que eu cheguei nessa pauta para poder estar apresentando aqui para vocês hoje. Como eu já falei, né, eu cheguei a demorar muito para poder escolher essa pauta, e, na verdade, essa pauta ela nasceu de outra que eu ia apresentar. A primeira coisa que eu ia falar hoje, que eu tinha pensado, era sobre a questão do narcotráfico. Eu já tinha chegado a simular em simulação intercolegial, já tinha feito, né, participado de tribunal estudantil e já tinha discutido sobre a questão do narcotráfico. Mas vocês já devem ter, como é que fala, visto a série Narcos, e no episódio 2 da série Narcos, o grupo de guerrilheiros comunistas, chamado M19, isso ocorreu mesmo lá na Colômbia, eles assaltam o museu lá e eles furtam a espada de um homem. E esse homem tinha nome e sobrenome. E ele se chamava Simão Bolívar. Mais para frente aqui no tema, eu vou poder estar explicitando para vocês qual é a importância dessa pessoa para a libertação do nosso continente. Vamos tratar de controvérsias. E mais importante do que isso, falar que eu não vim hoje aqui só para poder estar falando do tema específico Libertadores da América. Porque eu acho que seria uma coisa extremamente, assim, meramente positiva eu estar vindo aqui falar de algumas pessoas, e isso você já vê nas escolas, muitas vezes não tem tempo de aprofundar nessas pautas, e eu achei importante a gente tratar de abordagens mais críticas, tratar de contextualizações dentro do continente americano hoje, com o que aconteceu cerca de 200 a 300 anos atrás. Perfeito? Então, vamos lá. Espero que vocês gostem. A primeira coisa aqui que eu achei importante, antes da gente dar início nessas temáticas, é falar do que é o continente americano em si. Uma coisa curiosa que eu achei é que, muitas vezes, as pessoas elas não se referem ao continente americano como América, e sim Américas. Porque seria tratar de muita homogeneidade a gente colocar a América como uma só, em vista da questão cultural, de que a gente tem essa amplificação antropológica ali dentro do continente. Eu acho importante a gente saber distinguir quais são as Américas. Ali dentro do continente americano, é importante a gente saber que ele tem 15 mil quilômetros de extensão, é extremamente grande se você considerar que ele está indo ali do Cabo Horn, no sul, até o Oceano Ártico, no norte, né? A gente vai ter duas porções ali dentro da América, que são a América do Norte e a América do Sul. E aí vocês me perguntam, mas cadê a América Central? Sim, ali a gente vai ter o chamado Istmo do Panamá, né? Que no final a gente vai ter o Canal do Panamá ali, e vai ser onde a gente considera como a Mesoamérica, ou a América Central, que são esses países aí desse Istmo, mais as Antilhas, que são essas ilhazinhas que ficam ali, como Cuba, as Bahamas, etc. Tá. Além dessas denominações, a gente vai ter outras denominações para o continente americano também. Que são quais? A gente vai ter a América Latina e a América Anglo-Saxônica. Geralmente, como é que a gente diferencia a América Latina da América Anglo-Saxônica? A gente fala que a América Latina são aqueles países que têm a língua principal advindas de países latinos. E a América Anglo-Saxônica
de países anglo-saxões. E quando eu digo anglo-saxões, eu digo que Holanda, Inglaterra, e nos países latinos a gente pode falar da Itália, até porque o nome, né, latino, ele vem da região lá da Lácio, da antiga Itália. Além da Itália, a gente pode falar de Portugal, a gente pode falar da Espanha, a gente pode falar da França. Então, a partir disso, a gente já pode começar a perceber ali que, basicamente, a América do Sul e a América Central, elas compõem, né, essa América Latina. Mas o que é curioso da gente pensar? Uma concepção equivocada é a gente falar que essa divisão entre a América Latina e a América anglo-saxônica, ela se dá exclusivamente por meio da língua. Porque, como eu já falei, em vista da diversidade antropológica, em vista do alto fator cultural que a gente vai ter em torno desse continente, na verdade, a América Latina e a América anglo-saxônica estão se referindo aos países que têm características culturais mais semelhantes. Porque, observem bem, quando eu pego ali o Suriname, eu não sei se vocês sabem, mas existe um país chamado Suriname, na América. Um dia eu estava discutindo isso na minha escola, muitas vezes o povo não sabe que existe. O Suriname, ele teve uma colonização holandesa, né? Se a gente pegar a Guiana, colonização inglesa. Guiana francesa veio da França. E aí você pega ali na América anglo-saxônica, né? Tem uma região do Canadá onde eles falam franceses, salvo engano, na região de Quebec. Então não faria sentido você usar desse reducionismo para falar que a diferença entre a América Latina e a América anglo-saxônica se dá somente por meio do fator linguístico. Tá. Além dessas duas denominações, eu não coloquei aqui no PowerPoint, mas a gente tem também ali na América do Sul que a América Andina, que são os países que estão passando ali na Cordilheira dos Andes, a América Platina, que são os países relacionados ao Rio da Prata, né, ali na região da Argentina, mais ou menos, onde teve, né, a famosa Guerra do Paraguai. E, além dessas denominações, existem outras, eu não vou ficar falando disso aqui, porque não é a nossa temática central, mas, enfim, por que diabos o continente América se chama América? Por causa de um cara chamado Américo Vespúcio. Quem é Américo Vespúcio? Américo Vespúcio, ele foi um explorador, ele era um mercador, e basicamente no século XV, ali no finalzinho do século XV, ele estava a serviço da coroa espanhola e portuguesa para poder vir aqui até no continente americano e fazer uma pequena descrição ali do nosso continente, né? Falar sobre alguns fatores. E uma coisa curiosa que eu gostaria de destacar seria basicamente a questão de ele ter começado essas incursões dele, salvo engano ali, em 1499. Em 1497, ele já tinha participado, né, de uma expedição com um cara chamado Alonso de Ojeda, mas, inclusive ao norte do rio Orinoco ali, ele participou dessa costa norte ali, do continente da América do Sul, mas eu acho que ele não chegou a entrar em nossas terras. Que é uma coisa curiosa, depois que a gente vai poder estar tratando, que ele não foi a primeira pessoa responsável por esse tal descobrimento. Porque quando a gente trata da palavra descobrimento em si, a gente tem aquela grande polêmica da academia, né? Porque geralmente o povo fala assim, será que foi descobrimento? Será que foi achamento? Será que foi uma conquista por parte, né, daquelas expedições europeias? Ou será que foi uma invasão?
que permite, alguns historiadores até falam disso, que, na verdade, quando eles vieram para o continente americano, eles vieram invadindo o nosso território. Por causa da questão tupiniquim, depois. Tá. Aqui vocês devem estar se pensando. Cristóvão Colombo, 1492. Sim, quem foi Cristóvão Colombo? Ele foi um navegador, né, genovês, que foi contratado também por aquelas mesmas coroas que eu havia falado. Nesse caso, mais especificamente aqui, ele foi contratado pela coroa espanhola para justamente estar fazendo o quê? Está indo ali comercializar com as Índias. Comercializar o quê? Especiarias. Porque naquele tempo não se sabia, entendeu, que existia um continente ali. Na verdade, sinceramente, isso tem em registro literário que as pessoas não sabiam, mas eu duvido demais. E depois eu vou falar por quê. Então, ele chega aí em 12 de outubro de 1492 em nosso continente. E o que é uma coisa curiosa da gente perceber sobre o Cristóvão Colombo? Por ele acreditar que a Terra era esférica, ele não acreditava que ele tivesse chegado em outro continente. O que acontece? Além dele considerar que a Terra era esférica, ele achava que a Terra era menor do que ela era. Então, como ele demorou cerca de 3 meses ali em alto mar, ele pensou, putz, cheguei no... Como é que fala? Cheguei nas Índias, entendeu? Não estou em outro continente. E aí, ele chega ali nessa época, em 1492, mais especificamente numa ilha conhecida como Guanahani, entendeu? Em que eles vão denominar essa ilha de São Salvador. Depois, lembrando que São Salvador, eu não estou falando da capital de El Salvador, eu estou falando aqui de uma ilha mais ou menos onde está as Bahamas. E nisso ele vai chegar com 3 embarcações lá, né? As embarcações eram chamadas de Ninha, Pinta e Santa Maria. Então ele vai entrar lá em Guanahani, vai pensar que ele tivesse chegado nas Índias, e depois ele vai para uma outra ilha. Essa ilha tinha nome, e ela se chamava Hispaniola. Lá nessa ilha, Hispaniola, ele conhece um chefe militar, e depois eu vou falar um pouco para vocês dessa hierarquização desses povos que já habitavam esse continente. Ele conhece um chefe militar, salvo engano, o nome dele era Guacanagari. Então, o que acontece? Aquele primeiro contato entre os dois, ele foi bem pacífico, houve uma troca de presentes ali, mais ou menos, salvo engano também, uma relação de escambo entre os dois, né? A gente pode perceber outra coisa, que haviam, salvo engano, uma embarcação que tinha chegado lá na ilha e que tinha naufragado. E aí, esse chefe militar, ele chega para o Cristóvão Colombo e fala assim, você pode construir um forte aqui. Esse forte recebeu o nome de Navidad. Para você ver como é que os povos de lá eram pacíficos, de certa forma, como é que esse primeiro contato foi pacífico. Entendeu? Depois disso, o Cristóvão Colombo ele vai para outra ilha, que atualmente é a ilha de Cuba. Ele chamou de Juana, mas o nome não ficou popular. E depois ele voltou para a Espanha. Pessoal, ele voltou sozinho para a Espanha, mas é óbvio que ele não voltou sozinho para a Espanha. E quando eu digo que ele não voltou sozinho para a Espanha, por que ele não voltou? Porque ele levou homens, mulheres e crianças dentro das embarcações dele para poder fazer o quê? Para poder chegar lá na coroa espanhola e falar, olha, eu encontrei esses povos que estavam habitando esse lugar e eu acho que eles podem servir de servos e também serem catequizados.
pela nossa coroa dentro do cristianismo. Aí você pensa, que maravilha. O chefe militar deve ter chegado lá, né? Pensado, cadê a minha esposa? Cadê a minha filha? Sumiu. Enfim, ele foi tratado como herói na época, na Espanha, né? E outra coisa que a gente tem sobre essa questão do descobrimento. A expedição espanhola não foi a primeira, digamos assim, expedição a estar chegando no continente americano. Quem foram os primeiros europeus a chegarem efetivamente no continente americano? Foram os vikings. E por que a gente fala que não houve, né, esse descobrimento dos vikings? Não se fala muito, né? Porque quando eles chegaram lá no século X, era uma expedição guiada por um cara chamado Leif Erikson, tinha mais ou menos 35 homens, eles não conseguiram criar assentamentos igual os espanhóis, igual os portugueses, né? Lembrando que o Cristóvão Colombo, ele era genovês, e até pegando um gancho aqui, o Cristóvão Colombo já tinha tentado contato com ingleses, né? Já tinha tentado contato com portugueses para poder financiar as viagens dele. E por que os espanhóis resolveram financiar as viagens do Cristóvão Colombo até a América? É curioso a gente pensar que 3 tópicos foram fundamentais para que a gente tivesse esse, entre aspas, descobrimento no nosso continente. E quais foram eles? O fato das embarcações já estarem bem evoluídas, né? Naquele tempo. Evoluídas não, diga assim, já se tinha um desenvolvimento das embarcações para você ter essas navegações marítimas, né? Essa expansão marítima Atlântico. Outra coisa que eu gosto de destacar é a questão de que não foi simplesmente exploração por exploração da coroa. Você tinha um ganho econômico por trás daquilo, que era o comércio com as Índias. Ainda não estamos falando de América. Mas você tinha ali o quê? Um ganho econômico por trás desse comércio de especiarias. O terceiro fator que eu gosto de citar é a questão de, em 1453, o Império Bizantino ter tomado a capital, né, Constantinopla, que era por onde tinha muitas rotas comerciais que passavam ali. E então eles fecharam essa passagem para os europeus cristãos, e aí as coroas tiveram que buscar o quê? Tiveram que buscar novas rotas comerciais. Até que aconteceu o quê? Até que houve essa expedição do Cristóvão Colombo, e uma coisa curiosa da gente pensar é que a Espanha ela não foi pioneira nesse processo. Quem foi pioneiro foi Portugal. Por que Portugal? Porque Portugal já estava politicamente estável, Portugal já não tinha guerra, Portugal já estava unificado, Portugal já tinha uma localização estratégica, e a Espanha estava em guerra com os mouros no sul da península. A Espanha teve uma unificação, de certa forma, tardia. Inclusive, eu estou pensando aqui, né, depois você tem a questão da União Ibérica. Eu não posso confirmar essa questão de Portugal tonificado, mas, salvo engano, sim. E o fator principal que eu posso citar é a questão da localização geográfica e a questão questão das guerras. Que Portugal não estava dentro disso. No momento, isso permitiu com que eles fizessem essas navegações. Esse foi o motivo da coroa espanhola resolver financiar o Cristóvão Colombo para poder fazer o quê? Para poder estar fazendo essas viagens e pelo menos estar ali tentando de alguma forma explorar o Oceano Atlântico. Correto? Tá. Agora, vocês devem me perguntar por que o continente não se chama Colômbia e se chama América? Isso se deu principalmente pelo fato do Cristóvão Colombo não ter acreditado que chegou em um continente novo. Quem fez esse primeiro registro em si foi o Américo Vespúcio,
do último slide que eu acabei citando aqui para vocês, correto? Aqui vocês podem observar a foto do Cristóvão Colombo. Quem foi responsável por esse discurso de descobrimento foi um cara chamado Gonzalo Fernandes de Oviedo, para ser mais certo. E é curioso a gente pensar que, como eu falei, dentro dessa amplificação dos termos, né, dentro dessa ambivalência, a gente tenha ainda, nos dias próximos, atualmente, discursos que consolidem essa questão do descobrimento ser uma conquista. Apesar de muitas pessoas já terem tratado como uma invasão, porque já haviam povos, né, que habitavam essas terras, inclusive alguns deles tinham um alto grau de sofisticação. E eu trouxe aqui para vocês uma canção, alguns devem conhecer, é uma música de 1989, feita por uma banda chamada Da Vinci, uma banda portuguesa, que concorreu ao Festival Eurovisão lá na Europa. E a minha professora, no primeiro ano, ela apresentou essa música para a gente e apresentou outra música que traziam duas perspectivas dentro dessa questão de descobrimento. Pelo que eu estava lendo, cara, esses últimos dias aqui, parece que essa onda essa questão politicamente correta barrou essa música, até porque a gente não pode considerar mais como uma conquista, né? Já que, como vocês podem observar aqui na letra, eles abordam a questão das epopeias, né? Eles falam dessa questão cultural, da influência que Portugal teve sobre o Brasil, que eu considero muito importante, mas, ao mesmo tempo, cara, eu não acho que eles sejam conquistadores. Porque, veja bem, eles têm uma concepção um pouco etnocêntrica aqui quando eles falam e levaram à luz da cultura, cearam laços de ternura. Quer dizer que os nossos índios não tinham cultura? Quer dizer que cultura é só a visão do europeu sobre indígena. Eu acho que eles podem ter se equivocado um pouco, entendeu? Nesse termo, eles até colocam ali, eu não sei se eu trouxe aqui na letra, a questão do Fórum Oceano de Amor. Isso é bem polêmico, porque se você pensar nos 300 anos, né, 300 ou 400 anos de tráfico negreiro que tiveram, eu não sei que oceanos de amor que foram esses, entendeu? Porque foi uma situação bem triste, apesar de ter agregado muito culturalmente todos esses povos que vieram habitar no Brasil. Eu acho que a gente tem que ter uma visão mais crítica, entendeu? Não tem que ter uma visão superficial sobre o que eles estão falando lá. É por isso que eu estou considerando essas duas interpretações. Depois vocês escutem na internet, a música é boa. Eu discordo um pouco da letra, como eu já falei. E eu vou falar um pouco desses povos que viviam aqui no continente americano quando as expedições começaram a vir, que foram os chamados povos ameríndios. Quem são esses povos ameríndios? Esses povos ameríndios, como eu já falei, são os povos que habitavam aqui, Deus, teoricamente, né, descobrirem. Mas eles vieram, os históricos que falam que eles vieram cerca de 70 mil anos atrás até o nosso continente, vindo, né, a teoria mais aceita fala que eles vieram pelo Estreito de Bering. Vocês devem saber que o Estreito de Bering, né, fica lá no norte dos Estados Unidos, e no período da glaciação houve uma passagem natural ali, entendeu? Que foi formada pelo gelo, onde povos que eram provindos da Ásia, eles chegaram no nosso continente e ali foram se espalhando. Nos Estados Unidos, eles conhecem esses povos como nativos do Alasca. No Canadá, você tem a questão dos esquimós, entendeu? Dos metis, mas eu estava lendo sobre isso também. Eles não consideram que esses dois povos que eu falei têm os mesmos traços genéticos dos ameríndios.
Agora falar um pouco dos povos pré-cabralinos, que são os povos que habitavam o Brasil, né, quando da chegada de Pedro Álvares Cabral, 22 de abril de 1500. O que acontece? Lá no Piauí, interior do Piauí, na região de São Raimundo Nonato, atrás, eram povos que já dominavam fogo, né? E aqui em Minas Gerais, na região da Lapa Vermelha, os históricos datados de 40 atrás, de povos também, povos indígenas, tá aqui como silvícolas, que estavam habitando o Brasil antes da chegada dos europeus. Tem uma outra teoria também sobre os europeus terem vindo, entendeu? Da Oceania, da Ásia. Muitas vezes as pessoas desconsideram isso pela possibilidade deles estarem chegando aqui no nosso continente, mas particularmente eu, Breno, eu considero que eles tenham vindo tanto do norte, pelo Estreito de Bento, pelo chamado de novíssimo continente, né? Novíssimo mundo, porque se você considerar os traços genéticos, você pode pegar a gente do mundo todo, né? Isso, todo lugar que você vai, que trata dessa história, é possível de fazer essa abordagem. A questão da catequização dos povos indígenas. Eu já falei o que o Cristóvão Colombo fez quando ele saiu daqui e voltou em 1493 lá para a Espanha. Que ele voltou com algumas mulheres, algumas crianças, né? E falou da questão do quê? Questão da catequização. Isso aconteceu aqui no Brasil também. Só que aqui, mais especificamente, 1548, 1549, que foi quando instauraram um governo geral aqui. Aí o Manuel da Nóbrega, né, ele veio junto com Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral. É curioso a gente pensar, eu estava analisando isso quando eu estava estudando sobre o tema, que a Companhia de Jesus ela foi criada em 1534, as capitanias hereditárias. Então, de certa forma, não tem relação nenhuma, mas se a gente pegar esses 15 anos, né, entre a principal companhia que inspirou essa catequização dos indígenas e a falha do sistema de capitanias hereditárias, é até um tempo relativamente curto, né? Se a gente parar para pensar e tentar relacionar essas duas coisas. Tá. Falar um pouco agora dos povos pré-colombianos, que é uma parte que eu particularmente gosto muito. Povos pré-colombianos. Antes da chegada de Colombo, né? Está dentro ali na classificação dos povos ameríndios. E a gente pode destacar principalmente os maias, os astecas e os incas. Mas a gente teve povos nazcas também, povos de outras origens ali, dentro dessa classificação de povos pré-colombianos, mas eu gosto de falar nessas três sociedades ali, porque justamente eu considero que elas tinham um grau de sofisticação mais elevado. A primeira, que era a sociedade maia. O que a gente pode destacar dentro dessa sociedade maia? A gente pode falar que eles cultivavam tabaco, algodão, milho. Eles tinham um avançado sistema numérico também ali dentro. A arquitetura deles, com pirâmides, é uma coisa muito notória também. Grandes pirâmides realizadas, onde se realizavam principalmente sacrifícios humanos, né, sacrifícios de animais,
para ofertar aos seus deuses. E a gente pode destacar também aqui a questão dos maias serem ótimos astrônomos. Você tem até aí, né, o filme de 2012, que houve teoricamente uma falha na datação do calendário maia, que previu o fim do mundo, mas como se sabe, isso não aconteceu. Uma coisa que eu gosto de destacar também é a amplitude do povo maia ali dentro do território da América Espanhola. Se você observar, os povos maias, eles habitavam o sul do México, habitavam a Guatemala, habitavam Honduras, habitavam a Belize. Só aí são 4 países. Então, de certa forma, era um povo muito grande. Além disso, falar um pouco dos astecas. Os astecas, eles estão mais ou menos ali na região do norte do México, né? E uma coisa curiosa para poder destacar sobre eles foi que quando os europeus chegaram aqui, eles ficaram muito admirados, né? Não digo admirados, mas eles ficaram observando ali as ruas largas, né? A sofisticação que esse povo tinha. Curioso a gente pensar que eles cultivavam muitos produtos como cacau, pimenta, milho, batata, abóbora. Eles tinham a questão também dos rituais de sacrifício ali dentro. Outra coisa que eu gosto de destacar ali dentro dos povos astecas é a questão da justamente essa facilidade em termos agrícolas, porque eles utilizavam uma técnica que era chamada de chinampas. E essas técnicas, que eram conhecidas como chinampas, era uma técnica agrícola onde eles realizavam ali a agricultura dentro de lagos, e por meio disso você tinha ali um aumento, né, dessa produtividade. Eles se estabeleceram em 1325 no Planalto Mexicano. Foi uma coisa que eu tinha lido também. Achei curioso eu abordar isso aqui, que muitas vezes pensa que eles estavam dispersos ali. E, por fim, tratar um pouco dos povos incas. Os povos incas, eles estão na região mais ali dos países andinos, como Argentina, Peru, né? O Chile até. E uma coisa curiosa, além de eles cultivarem a coca também, era a questão do tabaco. O tabaco eram os maias. Eles tinham muito relação com as lhamas. E por que eles tinham essa relação com as lhamas? Porque as lhamas, em termos econômicos, elas eram até muito rentáveis. Em que as lhamas elas ficavam responsáveis por esse transporte de mercadoria, elas forneciam carne, elas forneciam lã, elas forneciam leite. Isso, uma coisa que eu achei curioso também, era o sistema de tributação Inca. Eles tinham uma rede, né, de tributação chamada quipo, onde eles amarravam nós em torno desses fios, fio de 1 a 9, onde eles poderiam estar fazendo essa contabilização com relação aos tributos, aos impostos, que eles recolhiam também dos povos que eles acabavam de dominar. É muito curioso a gente pensar que já haviam disputas ali no continente americano entre esses povos ameríndios, né? E uma coisa geral aqui para falar para vocês, a questão dos sacrifícios humanos, né? Que eles faziam em oferta aos deuses e que eles eram também politeístas. Para vocês, uma cena de um filme famoso, Apocalipto, foi dirigido
2006, e que mostra um pouco dessa cena. Eu não me recordo se isso se trata de um povo maia ou de um povo asteca. É um povo maia que está fazendo sacrifício. Porque é meramente assim, questão do povo. Irmãos, agora vocês observem escadas igual ao time do Cruzeiro. Brincadeiras à parte, eu acho cultural muito importante de ser abordada. Demais essa cultura dos povos ameríndios. É muito filme que eu gosto tanto para vocês. Vou dar continuidade aqui. Dessa questão dos europeus, eu trouxe outra temática, que é a relação do termo ali, né? De como os europeus estavam vendo os novos povos que eles tinham acabado de ter contato. E, basicamente, a primeira coisa que eu gostaria de elencar é um conceito de um cara que ele é chamado Everardo Rocha, ele é um sociólogo, ele estava no meu livro de sociologia, e eu achei interessante trazer isso aqui para vocês. Ele tem um livro chamado O que é o etnocentrismo, e logo na capa do livro, na capa não, né, no início do livro, ele fala que etnocentrismo é quando você toma a sua cultura como se fosse o centro de tudo. E nisso, você passa a incutir juízo de valor nas outras culturas. Ou seja, muitas vezes você caracteriza as outras culturas por serem diferentes como sendo inferiores. Correto? E aqui eu trouxe até uma charge para vocês, onde fala aqui, né, esse é o meu certo e esse é o meu errado, e seus conceitos são estranhos, né? Que simboliza um pouco do estranhamento da cultura do outro. Falar um pouco da carta de Pero Vaz Caminha. Eu li a carta de Pero Vaz Caminha no meu primeiro ano de escola. É o primeiro registro escrito que a gente vai ter aqui no Brasil, né? E o Pero Vaz de Caminha, que eu estava observando, quando ele trata os indígenas como pessoas bárbaras e que deveriam ser catequizadas, isso tem um cunho etnocêntrico, que ele está tomando a cultura europeia como se fosse o centro ali das discussões, o que não é. Outra coisa que eu trouxe aqui
A questão... Peraí, deixa eu só botar aqui para carregar. Só um instante. A tela deu uma diminuída aqui na luminosidade. Falei, putz, voltar a apresentar. Eu trouxe aqui o conto do Hans Staden. O que é esse conto do Hans Staden? Hans Staden existiu mesmo. Ele foi um homem que ele veio, né, para o Brasil. Ele era alemão. E ele veio ali aproximadamente no século XVI. E uma coisa curiosa da gente pensar é o cunho etnocêntrico que ele apresentou numa obra que ele escreveu, que se chamava Duas Viagens ao Brasil, que tinha, né, que estava regido ali por meio de uma moral religiosa. A história é até um pouco... uma coisa até um pouco perplexa de ser contada, mas eu vou falar. Numa dessas viagens ao Brasil, ele estava na capitania de São Vicente, perde um escravo dele e vai procurar no meio da floresta. Perde no meio da floresta, o que acontece? Índios tupinambás encontram ele, ameaçam ele, batem nele e levam ele até a aldeia. O que acontece? Fico ali ao longo de 9 meses ameaçando ele, porque a questão era uma coisa, né, principalmente nas tribos indígenas. Eu acho que o Hans Staden ele não via isso com bons olhos. Depois de 9 meses, os franceses negociaram a soltura dele e ele não foi comido. Curioso pensar isso. O bom selvagem foi um termo, né, usado pelo Rousseau, usado, salvo engano, no romantismo também, quando ele vem aqui para o Brasil, que usaram isso aí muito para poder qualificar os povos indígenas, né? Como isso se relaciona com etnocentrismo? Se a gente pensar principalmente no fato de que quando a gente tinha ali as Seis Marias, as datas, as concessões de terras, antes do governo geral, os indígenas eram vistos como preguiçosos, como indolentes, e depois, né, dessa questão da catequização, os indígenas passaram a ter alma, entre aspas, né? Eles viram que, aprendendo o idioma do povo indígena, eles tinham essa capacidade de aderir ao cristianismo. Só para vocês verem como é que o etnocentrismo estava permeado dentro daquela sociedade, né, colonial. E o relativismo cultural é um termo que a gente também trata em sociologia, para se referir ao quê? Para se referir ao contrário do etnocentrismo, né? Onde você considera essa amplitude de culturas, a sua não é vista como uma cultura superior, e é curioso a gente pensar que isso é tratado somente dentro da antropologia moderna. Porque antigamente tinham pessoas que até legitimavam esse preconceito dentro da ciência, âmbitos da academia, e felizmente isso foi mudado. Estão aí ainda? Pedrinho? Estamos aqui, cara. Perfeito. Não, porque eu não tô vendo vocês, eu tô pensando assim, será que se ligou, tô falando sozinho? Putz. Aqui, meus irmãos, vou dar continuidade. Essa aqui é uma cena de ritual antropocêntrico. Que estão comendo gente ali. Até uma cena meio pesada, mas eu acho que é importante se abordar essa questão. Culturas, né? Não ficar só preso na nossa. O que eu acho importante de hoje é construir o senso crítico aqui juntos. Aí eu trouxe
mais contextualizando aqui para o âmbito cinematográfico, a questão do filme King Kong. Essa é uma crítica que eu faço quando eu fui ler as críticas de sociólogos sobre o filme do King Kong. Eu vi críticas atreladas ao Guy Debord, né, que falava da sociedade do espetáculo, e eu pensei isso mais dentro do cunho etnocêntrico. Porque quando eles falavam da sociedade do espetáculo, você percebe ali no filme do King Kong que tem uma hora que eles conseguem amansar o gorila, né? E o cara ele leva o gorila para ser explorado ali em Nova York, justamente para a gente pensar nessas relações sociais que estão atreladas à mercadoria. Uma coisa curiosa a gente pensar é que o gorila, a ser visto sentimental, né, ali quando ele convive com a mulher, o homem em si, que chega lá na Ilha da Caveira, ele passa a ser visto como animalesco que está visando ao lucro, tanto que ali na cena você observa que tem aviões rondando o Empire State Building, que, querendo ou não, é um símbolo, né, lá para os Estados Unidos, e o gorila é morto ali. Onde que o etnocentrismo entra nisso, ao meu ver? Quando eles chegam na Ilha da Caveira, os habitantes de lá são tratados extremamente como primitivos. Tem-se esse preconceito contra as pessoas que habitavam a ilha. E essa foi uma distinção que eu percebi do filme antigo do King Kong para o filme novo. Porque você tem essa mudança nas relações entre as pessoas que chegam de fora e as pessoas que adentram na ilha. E o King Kong, na verdade, eles passam a entender que o King Kong é tratado como uma entidade ali dentro. Então, o King Kong não é mais visto como monstro. No final, quem é monstro é o homem que tenta derrubar o King Kong, e isso é considerado uma afronta aos povos que estavam ali vivendo. Então, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu enxergo etnocentrismo dentro desse filme, ao meu ver. Tá. Agora nós vamos começar a enveredar mais para o nosso tema, que é em si os Libertadores da América. Eu falei, né, que quando o Cristóvão Colombo chegou aqui na América, a segunda ilha que ele foi a Hispaniola, onde ele conviveu com aquele chefe militar, né, onde teve aquele início de exploração, e ali, na fonte que eu li, falava que foi o início da colonização, mais especificamente na América Hispânica, mas acho que a gente pode considerar, sim, o início como um todo ali. Dois termos, né, curiosos da gente pensar, que muitas vezes já caíram em desuso, é a questão da colonização de exploração e colonização de povoamento. Isso é extremamente complicado de ser discutido. Eu li um livro sobre história dos Estados Unidos no ano passado, discuti sobre isso com a minha professora. Quando eles falam, né, de colonização de povoamento, falam que a metrópole, né, os países metropolitanos, mais especificamente ali da América anglo-saxônica, estavam preocupados em justamente investir riquezas ali naquele território para povoar e desenvolver aquela região. Só que eu acho que esse termo desconsidera um pouco que houve exploração, né? E quando você considera a colonização e exploração somente como aquela exploração por exploração, você está falando ali de uma coroa que somente explorava, né, onde eram destinados atuais da própria colônia, recursos tropicais eram fabricados ali naquele âmbito. São termos complicados de ser tratado, porque
nisso em si, basicamente houve povoação e houve exploração também nessas duas regiões. Talvez em níveis diferentes, né? A gente percebe essa influência hoje nos países que são considerados e nos países que são considerados subdesenvolvidos na ação mundial. Uma coisa muito evidente que a gente tinha era a questão do pacto colonial. O que é importante da gente pensar nesse pacto colonial? Era uma série de ações. Os colonos, né, ali, que estavam habitando a região dos países que eram explorados, eles tinham uma série de obrigações com os países metropolitanos, né? E, de certa forma, o povo ficava nada com essa questão. Só para a gente começar a pensar um pouco aqui, havia-se um monopólio da metrópole sobre a colônia. Então, como é que a gente fala disso? A elite aqui, que precisava de comercializar com os povos de fora, eles ficavam restritos aos interesses da metrópole. Isso prejudicava muito a questão financeira deles. Fazer aqui um direcionamento para a questão da colonização espanhola. Como é que era a sua organização? Tinha, sim, uma questão latifundiária, que era uma questão que estava ali permeada dentro das haciendas, né, para o comércio exportador. Tinha-se uma questão aurífera dentro da mineração muito forte, correto? Os órgãos que são curiosos da gente pensar dentro dessa sociedade, a gente pode pensar na casa de contratação, que ficava responsável por registrar esse fluxo que estava entrando e saindo de dentro da colônia, né, de pessoas, de mercadorias. A gente pode pensar no Conselho das Índias, né? E quando eu penso em Índias Ocidentais, eu estou me referindo à América. Qual era a função desse Conselho das Índias? Era auxiliar a coroa, né, em termos jurídicos, em termos econômicos e até em tempos de guerra. Curiosa da gente pensar dentro dessa sociedade espanhola é a questão da real audiência. E qual era a função dessa real audiência? Real audiência eram os tribunais de justiça da época. Ou seja, que tinha essa função jurídica de estar podendo os colonos dentro da sociedade hispânica. E uma coisa que eu não vi no texto, mas eu já vou destacar aqui, eram os cabildos, que eram as câmaras municipais ou os conselhos, funções políticas, eram principalmente frequentados por pessoas da alta sociedade. E quando eu falo de elite, eu vou passar aqui uma pirâmide para vocês de como é que funcionava essa organização dentro da sociedade espanhola. Para a gente poder entender o tópico de Libertadores da América, é muito importante a gente entender como é que funcionava essa divisão. No topo, a gente tinha os chapetones. Os chapetones eram os espanhóis, né? Que eles eram nascidos na Espanha, muitas vezes eles estavam morando aqui. E eles ocupavam o quê? Eles ocupavam os principais cargos da administração pública. Vocês podem observar que eles eram a minoria. A gente fala que os chapetones, eles não eram o quê? Uma função hereditária, é porque eu posso dizer que eles tinham filhos ali no continente americano, e esses filhos eram chamados de crioudios. Depois vocês vão entender a importância dessa elite crioula, né, para a libertação da América em si. Os crioulos eram esses filhos de espanhóis nascidos na América, eles não ocupavam cargos tão altos,
mas eles poderiam o quê? A coisa mais notável é que eles poderiam ser donos, né, de latifúndios, eles participavam dos cabildos também, poderiam ter funções militares, acho que inclusive participar do clero também. Depois disso a gente vai ter os mestiços, que é o cruzamento, né, desses espanhóis com os indígenas. Os mestiços, 27,5% da população. É curioso a gente pensar que eles trabalhavam com serviços braçais, como tipo artesanato, né? Poderiam ter funções militares também e poderiam supervisionar os nativos ali para ver se eles estavam trabalhando da maneira correta, né? Por fim, a gente vai ter questão dos índios e dos negros, correto? Que ocupavam ali 58%. No caso da sociedade espanhola, os índios eram a principal mão de obra, os negros eram usados principalmente nas regiões das Antilhas ou em regiões onde tinha acabado de ter um genocídio, de certa forma étnico, eu não sei se seria um pleonasmo, mas enfim, você tinha ali a questão da exploração sobre esses indígenas e esses escravos. A Espanha, pelo que eu estava vendo, ela não participava diretamente dessa questão do tráfico negreiro, ela contribuía para financiar o tráfico negreiro tanto de Portugal como da Inglaterra, e nisso chegavam escravos aqui na América Hispânica. Correto? Agora a gente vai tratar um pouco sobre a crise do sistema colonial, como é que esse sistema colonial começou a ruir, né? O sistema colonial, destacar aqui o século XVIII como sendo o século das revoluções da América como um todo, né? Também na Europa estavam começando a ver essas revoluções, mas o que acontece? Eu coloquei século XVIII, mas como eu vou falar depois, o século XVI, no final do século XVI vai ter um início ali das revoltas. O iluminismo foi extremamente presente ali naquele contexto. Eu separei um slide para falar de iluminismo, especificamente, porque eu acho importante tratar dessa questão. E nisso a gente vai ter o quê? O que contribuiu para ruir? Foram vários fatores, mas a gente pode destacar movimentos nativistas e emancipatórios. Os nativistas que a gente pode colocar aqui. O que seria curioso da gente pensar? A revolta de Beckman contra a Companhia de Comércio no Maranhão. Eles estavam manifestando pelo aumento do preço do açúcar, pela questão da mão de obra escrava também estava dentro desse âmbito. Tem a Guerra dos Emboabas, que foi em Minas Gerais, né, sobre a questão das minas, a questão da Guerra dos Mascates, também como movimentos nativistas ali, que não necessariamente queriam ter uma emancipação, mas eles estavam protestando contra algo que não agradavam eles ali, dentro da administração metropolitana. Guerra dos Mascates, né, que foram entre os comerciantes de Recife e os comerciantes de Olinda. Vocês já devem ter visto isso na escola, por causa da questão do mercado ali, sobre o controle que Olinda fazia sobre Recife, e emancipatórios. É muito curioso da gente pensar no movimento da Inconfidência Mineira, que eu gosto de chamar de mais de conjuração do que de inconfidência, porque são dois termos diferentes, né? A inconfidência, não, a conjuração baiana, e, além disso, a Revolução Pernambucana, onde você tinha ali o início daquele viés republicano, né? Na protestação, do protesto contra os impostos, né? O início do separatismo, que eles estavam
pretendendo fazer essa emancipação nesse período. Uma coisa que eu gosto de destacar dentro da Conjuração Baiana é que você tem, né, por ser movimentos das camadas mais populares, é o início daquela coisa de igualdade racial. Essa pauta já tinha sido colocada. Infelizmente, os movimentos foram abafados. Mas a gente pode perceber que eles, lá mais para frente, eles tiveram alguma influência para poder motivar outras pessoas. A questão do mercantilismo era uma coisa que pesava muito, principalmente por causa da questão do liberalismo e do livre comércio. E por que eu digo isso? O mercantilismo era basicamente a forma de controle que o Estado estava exercendo sobre quem? Na economia da colônia, correto? Então você tinha ali a balança comercial favorável, tinha a monopolização do comércio, que é uma coisa que eu já citei, né? Você tinha também a questão do metalismo, estava presente, o protecionismo alfandegário, que era uma coisa que irritava eles demais. E, por fim, o trabalho compulsório e a exploração. Nos povos indígenas, o que é curioso a gente pensar? Trazendo aqui um pouco do âmbito da América Espanhola. Você tinha lá formas de trabalho compulsório, né? Que era a questão da encomienda e a questão da mita, que eram duas formas meio que de troca ali, de prestação de serviços, né? Você tinha ali a encomienda sendo essa forma do indígena poder estar trabalhando em troca de catequização, e a mita, que foi o imposto que eles pegaram dos povos incas, e a mita, basicamente, ela atuou dentro do Peru, né? Dentro das reduções ali, onde a forma de trabalho atuava como uma forma de cristianização ali dentro da sociedade. Essas eram as formas de exploração que eu achei importante de tratar, lembrando que isso estava ocorrendo, né, muito dentro da sociedade aurífera, né, da questão mineradora também. Vamos falar um pouco de iluminismo. O iluminismo, ele foi um movimento que influenciou diretamente as concepções desses libertadores da América, que eu vou estar falando aí mais para frente. Vocês devem estar percebendo que eu estou falando, mas eu estou escalonando, né? Eu estou chegando no tema aos poucos para eu falar de quais foram as influências externas, de como eles chegaram a ter esse movimento. Porque não adianta nada, como eu falei, falar de homens aleatórios aqui, o que eles pensavam? Tratar de um senso crítico. E o iluminismo tinha muito disso. O iluminismo ele surgiu na França, no século XVIII. Basicamente, o que a gente tinha era o quê? A gente tinha, além da França, Inglaterra e Holanda, como países onde se desenvolveram esse tal iluminismo, né? Pessoas que a gente pode citar, ideias, são a questão da defesa da razão, a defesa da ciência. Eles tinham uma proposta mais secular, né, de romper contra esses privilégios da nobreza e do clero, né, que estavam muito atrelados à própria coroa. Os precursores desse iluminismo que a gente pode citar são René Descartes, com o ceticismo metodológico, né? A questão de você duvidar de tudo. O Francis Bacon, com a questão do método experimental, né? Introduzindo ali aquela questão do empirismo, né? E uma coisa, além disso, curiosa, é a questão do Isaac Newton. Isaac Newton, muitas vezes, vocês pensam que ele não está atrelado nesse período, mas justamente por essa questão da ciência e da razão, ele influenciou muito como sendo o pai da mecânica clássica, né?
onde ele estava abordando esses tópicos ali, postulando, né, fazendo teorias. Isso contribuiu muito para o movimento. Alguns dos filósofos que eu vou falar aqui são John Locke, com a ideia da tábula rasa, a questão dos direitos naturais, né? Dos direitos necessários, que eram o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Ele defendia isso também. O Voltaire, ele era um filósofo que, particularmente, ele defendia a monarquia, né, o regime monárquico, por meio desse absolutismo ilustrado, né, que era o despotismo esclarecido, como deve ser mais comentado nas escolas. Curioso a gente pensar duas coisas do Voltaire. Ele tinha uma frase muito famosa, que era: eu posso não concordar com uma palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o seu direito de certa forma, proferi-la, né? Essa questão da tolerância, o Voltaire também era maçom. E o que esse movimento do Voltaire ele influenciou dentro da Europa? Absolutistas com concepções mais liberais, como ocorreu com a Catarina II na Rússia, o Frederico II da Prússia. A gente tem o Carlos III da Espanha também seguindo um pouco dessa linha. Deixa eu lembrar aqui. Marquês de Pombal também, como ministro aqui no Brasil, teve grande influência desse movimento. Voltaire, ele não era a favor de uma igualdade social, e sim de uma igualdade jurídica. Além de Voltaire, eu acho importante a gente falar do Montesquieu. Montesquieu escreveu aquele livro, né, do Espírito das Leis, e ele falava muito da questão famosa que está dentro da Constituição brasileira atualmente, que é a tripartição do poder, poderes separados, independentes, né, da mesma forma equilibrados, que era o poder judiciário, executivo e legislativo. Além do Montesquieu, a gente vai ter Jacques d'Alembert e Denis Diderot, com a enciclopédia, né, esse tipo de aprendizagem secularista. O Rousseau, né, que é um personagem importante aqui, porque eu já ouvi pessoas falando que ele era considerado a sementinha do socialismo, a sementinha do marxismo, porque ele tecia críticas à sociedade privada, ele falava muito da questão da soberania dos povos, ele vinha com aquela questão do bom selvagem, né? O homem nasce bom e a sociedade corrompe ele. Muitas pessoas discordam até mesmo ali do contratualismo, mas enfim, vai da concepção de cada um. Além disso, a gente tem o liberalismo político e o liberalismo econômico. Às vezes as pessoas costumam confundir. Liberalismo político surgiu mais ou menos ali, salvo engano, do século XVIII para o século XIX, principalmente com John Locke, né, onde você tem o início daquelas concepções de justnaturalismo, que entra na transcendentalização da justiça. A gente vai ter também o John Stuart Mill e o Jeremy Bentham tratando da questão utilitarista ali dentro. E depois a gente vai ter o liberalismo econômico, que também tinha como pauta romper um pouco dessa questão absolutista que tinha ficado, mas, como é que fala? Principalmente voltada para a questão financeira, para a questão monetária ali. Então surgem pessoas como o Adam Smith, né, com o livro A Riqueza das Nações, né, que ele tinha aquela ideia da lei da oferta e da procura, falava muito da mão invisível, da regulação do mercado. Depois, hoje em dia, o povo muito se fala sobre a questão do neoliberalismo, né? Escola de Chicago, sobre o libertarianismo, da escola austríaca, que é uma discussão que está em pauta até hoje, se vocês pararem para pensar dentro desse contexto. Agora, uma questão para poder abarcar essa questão maçônica de influência
que teve dentro da independência dos países americanos, né? Eu imagino que muitos de vocês tenham vindo aqui hoje para poder falar dessa questão. Primeira coisa que eu gostei de destacar que teve muita influência aqui na América foi esse lema de liberdade, igualdade, fraternidade francesa, correto? Com o hino da Marselhesa. E o que isso tem a ver com a maçonaria? O criador da Marselhesa, o Claude Rouge, né, Delisle, ele era um maçom e ele tinha esses preceitos ali com ele. Uma coisa, já tomando aqui, contextualizando para o âmbito brasileiro e pegando aqui os dois primeiros libertadores, que é o José Bonifácio Andrade e Silva e o Dom Pedro I, é a gente falar como a criação do Grande Oriente brasiliano, ou Grande Oriente do Brasil, que é a obediência máter da maçonaria, ela está atrelada à independência dos países americanos. E por que isso está? Porque o principal motivo de ter sido estabelecida essa obediência, essa potência maçônica aqui, foi engajar as pessoas ali na luta pelas ideias independentistas na América. E é interessante a gente pegar alguns fatos históricos que estavam ocorrendo ali a partir desse período. O que tem em 1808? Vou falar de uma forma bem rápida. Em 1808, você tem ali a família real vindo para o Brasil por causa da questão do bloqueio continental que Napoleão tinha feito lá na Europa, correto? E aí, de certa forma, o Napoleão ele invadiu a Portugal, isso em meados de 1807 e 1808. E quando ele invade Portugal, ele fica lá até os ingleses, em 1810, chegarem lá e expulsarem eles. Só que o que é curioso? Os espanhóis, os portugueses, eles legitimaram essa estadia, né, dos lá no território português. Então você tinha isso ali, até que as pessoas da elite portuguesa, né, que tinham maçons e militares ali, eles começaram a ficar meio, digamos assim, frustrados em meados de 1817, por causa que 2 anos antes, o que tinha acontecido? O Brasil tinha sido elevado a Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve, e de certa forma o monopólio tinha quebrado. Então, a metrópole portuguesa não estava tendo todo esse controle sobre o principal território deles, que era o Brasil. Então, eles foram para a rua em 1817, eles foram detidos, né? Eles tentaram criar ali uma junta, mas eles foram detidos depois disso. E aí a gente vai aproximando da independência da América Latina, que diga assim, do Brasil, né? Que foi o ano de 1820, quando você tem ali a Revolução Liberal do Porto, que é quando os portugueses liberais, né, liberais, entre aspas, elas são formadas, né, justamente para exigir que a família real portuguesa ela volte para Portugal, por causa que eles não estavam aguentando os ingleses lá, e justamente voltar com a condição de colônia do Brasil. Eles criaram uma Constituição própria. Em 1821, o que a gente vai ter? A gente vai ter o Dom João VI voltando para Portugal, mas ele não era de todo burro. O que ele vai fazer? Ele vai deixar o filho dele aqui, que foi o Dom Pedro I. E o Dom João VI ele vai aprovar a Constituição lá. E vocês devem perguntar por que diabos ele apoiou a Constituição liberal que as cortes portuguesas estavam fazendo lá, em vista de que já tinha Congresso de Viena, já tinha Santa Aliança e
essa monarquia ser restaurada de qualquer forma. É curioso a gente pensar de como a Inglaterra teve uma devida influência nisso, porque a Inglaterra já tinha tido a Revolução Industrial em 1760, a Inglaterra já tinha tido aquelas revoluções, né? Então, eles tinham uma concepção mais liberal e, de certa forma, obrigou Portugal a estar aprovando a Constituição lá. E onde que a maçonaria entra nisso? A gente vai ter maçons como o Cipriano José Barata e o Joaquim Gonçalves Ledo, falando das ideias maçônicas ali, né, dos ideais de liberdade. Ele cria um jornal chamado o Revérbero Constitucional Fluminense, se não me engano o nome era esse. O que acontece? Quando Dom Pedro foi deixado aqui, porque ele tinha os maçons ali perto dele, apesar de não ser iniciado ainda, pessoas que estavam dentro dessa administração estavam participando ali do meio. Então, o Dom Pedro, o que acontece? A gente vai ter, em 1822, o dia do fico. Além disso, a gente vai ter a questão do decreto do cumpra-se, onde o Dom Pedro ele fala, né, que nada poderia estar sendo feito lá em Portugal, a não ser que o quê? Tivesse aprovação do príncipe regente aqui. E onde é que a maçonaria entra nisso? Ele foi aconselhado pelo José Bonifácio Andrade Silva para poder estar fazendo esse decreto, né? E nisso depois a gente vai ter o início da elaboração de uma Constituição ali para aumentar essa autonomia política do Brasil. E agora é a parte onde o povo presta, assim, tem mais curiosidade. O Dom Pedro ele foi iniciado em agosto daquele mesmo ano, agosto de 1822, na maçonaria, correto? E nesse mesmo tempo, a gente vai ter a criação do Grande Oriente Brasiliano. Eu estou pensando aqui se foi em agosto mesmo, mas salvo engano foi. A criação do Grande Oriente Brasil foi em agosto. Em setembro, a gente vai ter a independência do Brasil, que é quando ele vai às margens do Rio Ipiranga, né? Falar lá, laços fora, soldados, pelo meu sangue, pela minha honra, aquele negócio de independência ou morte. E isso depois, em outubro, o Dom Pedro ele vira grão-mestre do Grande Oriente Brasiliano, aqui no Brasil, correto? Separei os Estados Unidos porque eles tiveram grande influência, a maçonaria teve grande influência nessa libertação dos Estados Unidos da América, e depois vou falar um pouco disso. Vocês aguentam mais um pouco aí? Vocês cansaram? Aguenta. Então, vou dar prosseguimento aqui. Vou dar prosseguimento. Perfeito. E coloquei um pouco da Marselhesa, né? Que era o quê? É o hino que eu comentei com vocês. Isso foi simbolizado como... hoje as pessoas na França elas usam isso como um grito contra o terrorismo, por causa justamente desse final do hino da Marselhesa aqui, onde eles falam: as armas, cidadãos, formai vossos batalhões, marchemos, marchemos, que um sangue impuro ague o nosso arado. Que é justamente essa questão dos imigrantes, vai pesar um pouco aqui dentro dessa questão, porque o que acontece? Essa questão de um sangue impuro é muito polêmica, né? Quem seriam esses sangue impuros? Tanto que o Benzema, que é origem argelina, ele não canta esse hino. Tá. Falar um pouco agora do precursor dessa independência latino-americana, mas voltada ali para o âmbito
da independência hispânica, que foi o Francisco de Miranda. O Francisco de Miranda, ele era um maçom também. Ele foi responsável por criar, né, a loja Lautaro, a grande reunião americana. Reunião essa, né, essa loja maçônica que reuniu outros grandes libertadores, como Simão Bolívar, como Bernardo O'Higgins, como José San Martín, né? Em 1811, a gente vai ter ali a Declaração de Independência da Venezuela. É curioso a gente pensar como é que houve essa luta independentista na Espanha. Ele já tinha ido para os Estados Unidos, onde ele conheceu George Washington. Ele já tinha ido para a Inglaterra, né, onde ele, de certa forma, falou um pouco desses ideais independentistas. E quando ele volta e declara essa independência, ele vai virar o presidente da Venezuela, né? Ele é o segundo presidente da Venezuela, só que ele é acusado de traição pelo próprio Simão Bolívar. E aí, quando a gente trata de maçonaria, essa é uma questão meio polêmica, que você falar que os dois eram maçons, né? Rodarem um pouco nessas questões. O cara entregou Miranda para o exército espanhol, acusando Francisco de Miranda de ter aceitado a rendição numa batalha lá, que se chamava Batalha de Valença, em troca da deportação dele para os Estados Unidos. Então, isso foi bem polêmico. Eu estava lendo isso, eu não acredito que uma pessoa possa delatar a outra dessa forma, ainda mais uma pessoa que te inspirou, né? É curioso a gente pensar nos monumentos também que tem sobre Francisco de Miranda. O Francisco de Miranda, ele é o único americano, único latino-americano, né, que tem o nome dele no Arco do Triunfo lá na França, por ele ter lutado na Batalha de Valmy, correto? Tá. Agora vamos falar do cara que é o principal aqui. O cara que ajudou mais países a, teoricamente, estarem entrando nesse processo de independência. Que foi quem? O Simão Bolívar. Ele era conhecido como o libertador, principalmente para os venezuelanos. Ele contribuiu para a independência de países como Panamá, o Equador, a Bolívia, a Venezuela, o Peru. Em 1805, ele vai fazer o famoso juramento do Monte Sacro, onde ele vai falar sobre a questão, né, justamente de que ele não iria descansar até que todas as nações hispano-americanas tivessem sido libertadas. Em 1815, a gente tem ele negociando essa libertação, né? Na verdade, ele vai se exilar na Jamaica e lá ele vai escrever a famosa Carta da Jamaica, que é onde ele expõe essa questão de união e integração do continente latino-americano, né? Interessante a gente pensar que em 1807 e 1813 ele já tinha tentado libertar esse território, correto? Destaquei aqui também a questão do Congresso do Panamá, que foi feito em 1826, onde ele expõe essa ideia da criação de uma Liga Americana, onde todo o continente americano estivesse unido ali, né? Não prosperou, por causa que isso contrapunha os interesses da Inglaterra e dos Estados Unidos. E gostei de destacar também aqui a Manuela Sáenz, que era conhecida como a libertadora do libertador, justamente porque ela salvou, né, o Simão Bolívar de o quê? De uma enrascada, de um assassinato. Eu coloquei aqui um discurso do Simão Bolívar. Eu acho que a gente não vai ter tempo de ver esses discursos. Estou olhando o horário aqui agora. Está bem apertado. Depois eu mando lá no grupo esse PowerPoint para vocês. Passar para o José San Martín, né? O José San Martín, diferente do Bolívar,
Ele era um defensor da monarquia, o Bolívar era um defensor da república. É curioso a gente pensar como é que o José San Martín, ele era um grande estrategista, né? Porque a capital, o centro de controle colonial da Espanha, era onde? Era justamente no Peru, que está aqui no meio do continente. E quando o José San Martín, em 1812, ele começa essa marcha para os Andes, ele tem que tramar um tanto de estratégias ali para poder chegar até o Peru. Só que ele não libertou só o Peru, né? Nesse meio tempo, ele vai libertar também o Chile, né? Ele vai lutar, coloquei aqui 2 batalhas para você, que foram a de Chacabuco e Maipú, foram muito importantes para a gente conseguir entender como que ele chegou até no Peru. Em 1821, a gente vai ter essa proclamação, né, da independência do Peru, quando ele chega do outro lado, né, no meio ali do continente. E é curioso, uma coisa que eu estava percebendo, o José San Martín e o Simão Bolívar, eles não são tratados da mesma forma no Peru. Apesar de Simão Bolívar ele ser considerado quase unanimidade na Venezuela, no Peru é somente o José San Martín que é tratado como um grande nome. Até porque o Simão Bolívar ele foi acusado de autoritarismo, ele foi acusado de interferir na questão indígena, ele foi acusado de ferrar o Peru criando o território da Gran Colômbia, ele falava que o Peru era uma grande ameaça ali justamente nesse sorgimento do continente latino-americano, né? E vocês devem ter observado a foto da minha palestra, em que está o Simão Bolívar, do outro lado foi tampado, mas tem o José San Martín, onde eles conversam ali na chamada Conferência de Guayaquil sobre esse destino, entendeu? Das independências latino-americanas. José San Martín tentaram afastar ele um pouco desse, como é que fala? Dessa questão militarista, entendeu? Em 1933, tentaram afastar um pouco essa questão dele, justamente para ele ser considerado como libertador ali. Coloquei outro negócio que não vai dar para ver. O Bernardo O'Higgins, ele é considerado o pai da pátria chilena, né? A gente vai ter ele também frequentando a loja Lautaro, que eu já falei, né, que foi criado pelo Francisco de Miranda. Ele criou a primeira esquadra nacional ali dentro do Chile. Ele formou junta governativa com outros 2 maçons. E uma coisa curiosa da gente pensar é que ele saiu dessa junta governativa. E por que ele saiu dessa junta governativa? Porque ele considerava as posições autoritárias que estavam saindo dali de dentro das decisões deles. Em 1818, a gente vai ter a proclamação da independência chilena, né? Em 1822, a gente vai ter como é que fala? A Constituição do Chile sendo feita, onde ele é colocado como diretor supremo do Chile, e depois a elite santiaguina vai dar uma perseguida ali em cima dele, até ele sair do cargo. O José San Martín, ele foi responsável pela independência cubana, particularmente onde? Isso no meio da Guerra Necessária, que começou em 1895. E o que acontece? Ele também era iniciado na maçonaria, ele entrou em 1800, né? E 70 e não lembro a data, acho que foi 1871, no chamado Grande Oriente Lusitano. Ele foi inspirado por um cara que era chamado Rafael Maria de Mendive. Esse cara foi mentor dele dentro da escola secundária, de onde ele pegava esses ideais republicanos. Guerra dos 10 Anos foi um movimento que tinha acontecido depois
em 1868, lá em Cuba também. Acabou que ele começou a publicar ali, porque ele era jornalista, né? E alguns deles ficaram famosos, como El Diablo Corruelo. A gente vai ter também o presídio político em Cuba, que ele soltou depois de ter sido preso, e falar de como era a barbaridade, a crueldade que estava ocorrendo dentro das prisões cubanas. Aproveitando aqui, eu peguei um poema dele que se chamava Dos Pátrias, porque ele estava inserido nesse contexto de revolução. E uma coisa que eu sempre gosto de destacar, subjetiva que tem dentro desse texto. Quando eu estava lendo, até uma questão meio da nacionalidade ali, onde ele fala de Cuba e da noite, justamente pelo sentimento que ele cultivava ali pela pátria dele. Acabou morrendo esquartejado. Mataram ele e depois esquartejaram o corpo dele para servir de exemplo para as outras pessoas, da mesma forma que Tiradentes, para que não tentassem fazer uma revolução. Outros libertadores notórios, eu coloquei o José Artigas, do Uruguai, o Antônio José de Sucre, né, na Venezuela, o Miguel Hidalgo, no México, que foi extremamente importante para esse processo também, parte na República Dominicana, o Manuel Belgrano, na Argentina. E como no capítulo a gente estava tratando desses temas de representatividade, eu gostaria de elencar mais dois nomes, que era quem? O segundo que comandou a Grande Rebelião, que foi um movimento anticolonial, maior movimento anticolonial ali do século XVIII, na América. Ele era indígena. E, além disso, falar da Maria Quitéria, que ela era mulher, ela lutou aí no Brasil, né, dentro do contexto dessas guerras de independência. Importante por quê? Porque ela usava alcunha de soldado Medeiros, e quando descobriram que ela era mulher e não era homem, resolveram não expulsar ela do exército, porque falaram que ela era extremamente importante ali para aquele contexto. Quando a gente fala de libertadores da América, geralmente a gente fala de quê? De América Latina, mais especificamente a América do Sul. Que, como eu já falei, eu li aquele livro sobre a história dos Estados Unidos, eu procurei elencar essa questão dos Estados Unidos, até porque esse movimento da Revolução Americana exatamente nos processos de independência dos outros países da América Latina. Quando a gente fala de Founding Fathers of the United States, a gente está considerando quem? A gente está considerando aquelas pessoas que ou assinaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos, ou participaram da Revolução Americana, né? Ou elas participaram do quê? Dessa nova reformulação da Constituição, que foi feita em 1787, e eram consideradas como os grandes criadores da Constituição, que foi feita na Convenção da Filadélfia, em substituição aos artigos da Confederação, que foi feito um ano depois da independência dos Estados Unidos. Agora, onde que está o senso crítico nisso aqui? Eles defendiam o conservadorismo, eles defendiam a liberdade de imprensa, eles defendiam a privacidade, ou seja, eles eram contra a espionagem. A gente sabe, por meio da denúncia daquele Snowden, né, que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos supervisionava o povo. Então, a Constituição continua a mesma, mas a gente se pergunta, será que os valores eles continuam mesmo? É isso que eu fico, às vezes, indignado aqui, mas é uma coisa legal da gente pensar. Caudilismo. Só fazendo um retrospecto do que eu já falei, líderes, né, que surgiram dentro desse contexto
de independência latino-americana, no final do século XIX, início do século XX, eles eram conhecidos como caudilhos. Eles eram quaisquer líderes? Não, eles eram líderes militares, eles vinham daquela origem crioula, eles, de certa forma, eles eram, né, grandes proprietários de terras. A coisa que eu gosto de destacar, a questão deles terem nascido na colônia também, mas eles terem sido educados na Europa. E quando eu digo isso, eu falo também do Simão Bolívar, do Bernardo O'Higgins e do José de San Martín. Por quê? Porque o José de San Martín, se você parar para pensar, ele foi educado onde? Ele foi educado na Espanha. O Bernardo O'Higgins foi educado na Inglaterra. E o Simão Bolívar, ele estudou em Paris, entendeu? Coisas semelhantes aqui dentro da figura de um caudilho, né? Dessas lideranças locais e regionais. Eu destaquei a questão do paternalismo, a questão de serem figuras extremamente carismáticas. Inclusive, esses caudilhos, eles mobilizavam pessoas das populações pobres, mas eles não deixavam apoio de onde? Das elites crioulas, das elites tradicionais, correto? E a questão do autoritarismo. Eu estava lendo isso no meu livro de história, ele considera os caudilhos, né, como, de certa forma, autoritários, mas eu vi caudilhos como Antônio Guzmán Blanco, que era um diplomata, eles terem ideias mais liberais e progressistas. Não necessariamente eles eram autoritários. Agora, a parte que acredito que grande parte de vocês queriam chegar, né? Que era a questão futebolística. A Copa Libertadores da América. O nome Libertadores da América, ele foi dado em homenagem a quem? Aos Libertadores da América, que eu cheguei a comentar anteriormente aqui com vocês, né? E algumas coisas de curiosidade que eu achei interessante colocar, como o Bolívar, né, o Deportivo, eles são baseados nesses. Você tinha ali na década de 70 um certo domínio dos times argentinos sobre a Copa Libertadores. Vocês devem estar me perguntando o que eu sou. Uma coisa, né? A mídia com o time, ela saía, por exemplo, eles estavam acordando do sonho libertador, desse sonho libertador. A Copa se mira e não se toca, a questão de você só olha a taça da Libertadores, você não toca nela. A torcida do Independiente. Por que eles falam isso? Porque eles são os maiores campeões da Copa Libertadores. Como o futebol está relacionado com esse outro contexto? Principalmente, vocês devem ter observado aí, quem acompanha mais futebol, até coloquei a camisa do River aqui, que teve um incidente na final da Copa Libertadores, em que, o que aconteceu? O primeiro jogo ficou 1-1, né? Lá dentro da Bomboneira, e o segundo jogo ia ser dentro do Monumental de Núñez, e aí coloquei o vídeo aqui do ônibus do Boca. O que aconteceu? A torcida do River apedrejou o ônibus do Boca Juniors. E aí, a Conmebol, o jogo teve que ser adiado, e a Conmebol, né, teve a brilhante ideia de mandar o jogo para a Espanha, que é o país que, teoricamente, colonizou esses países. E, na época, até ironizaram, né, o fato de ser a Copa Conquistadores da América, justamente por essa questão.
Eu coloquei uma proposta de debate, não vai dar tempo da gente pensar sobre isso, mas eu quero que vocês pensem, será que a América ela foi realmente libertada? Em vista, né, da questão do debate sobre o bolivarianismo e o monroísmo atualmente, que os Estados Unidos, que é um país americano, costuma explorar, né, de certa forma, politicamente e economicamente, por ser uma hegemonia global. E aí eu coloquei a foto do Hugo Chávez e do Fidel, que entram em contraponto com essa questão, influências, até dentro da Guerra Fria, né, questão da União Soviética. E, na verdade, alguns falam que eles desvirtuaram o que Simão Bolívar falava. Eles levaram mais para o lado de repúblicas socialistas, a questão, né, de integração entre os países latino-americanos, do que realmente quiseram tratar sobre os tópicos de libertação. Falam que, na verdade, o que eles fizeram foi construir outras ditaduras. Então, meu povo, aqui eu cheguei no fim, tive que falar um pouco mais rápido esse final aí. Eu coloquei o latino, porque eu estava falando de América Latina. Desculpe se eu demorei muito aí, é porque, na verdade, é um tema realmente que não dá para a gente falar de tudo. Vocês tenham gostado.